Olá! Hoje aqui no Entrevista a gente vai conversar com a Marisa Abreu, que é uma das maiores especialistas em políticas educacionais do país. Ela que já foi de tudo, né, Marisa? Já foi secretária estadual, municipal, já trabalhou na Câmara dos Deputados e hoje é consultora da Confederação Nacional dos Municípios. Então, é uma pessoa que vem discutindo há muitos anos políticas educacionais. E nesse programa a gente vai discutir regime de colaboração, ou seja, como que a gente faz com que União, Estados e municípios, que todos têm atribuições e responsabilidades na educação pública básica, como que a gente faz para que eles todos colaborem para que a gente consiga chegar no resultado final, que é a qualidade do ensino. Então, é com isso que eu começo com você, Marisa. Essa é a pergunta. Então, a gente tem um sistema federativo em que União, Estados e municípios têm responsabilidades diferentes e eles precisam colaborar entre si. Queria que você explicasse um pouco aqui para a gente quais são essas atribuições e quais são as formas de colaboração para que a gente consiga chegar nesse resultado que é a qualidade do ensino. Pois é, a gente tem uma educação que é nacional, num país imenso, né? Imenso do ponto de vista de área geográfica, com mais de 200 milhões de habitantes, um dos 5, 6 maiores do mundo, uma federação que tem 3 níveis, né? Tem 27 unidades federadas e 5.570 municípios autônomos entre si. Uma educação que é nacional, nós queremos assegurar aprendizagem de qualidade para todos os brasileiros, apesar das regiões em que moram, das classes sociais às quais pertencem, e precisa de colaboração, não tem como fazer isso se não for uma ação coordenada. A Constituição do Brasil prevê a oferta da educação escolar básica por estados e municípios, com áreas de atuação prioritária. Educação infantil é dos municípios, ensino fundamental é estado e município e ensino médio é estado. E a União tem a tarefa de coordenar a educação nacional, por exemplo, definindo diretrizes curriculares, por exemplo, definindo base nacional comum, por exemplo, se responsabilizando pela formação dos professores, que é uma atribuição da educação superior, pela qual a União é responsável, e ela também tem que colaborar com os estados e com os municípios através de apoio técnico e financeiro. Mas nada disso é tão trivial e isso funciona em algumas circunstâncias e tem vários problemas em outras. Vou dar 2 ou 3 exemplos rápidos assim. Por exemplo, tem conflito entre estados e municípios. Disputam as matrículas do ensino fundamental entre si, porque matrícula é recurso, é dinheiro do Fundeb, da merenda, do transporte, né? São coisas incríveis, até município do interior do Nordeste que fez rifa de bicicleta para quem se matriculasse na rede dele, né? Tem um conflito imenso sobre o transporte escolar. É óbvio que os municípios é que devem fazer o transporte para os alunos da rede estadual também, mas aí não acertam nem o calendário escolar. As aulas da rede municipal começam num dia, a rede estadual começa uma semana, 10 dias depois, e o município tem que fazer o transporte. E uma questão séria também é que a União, como há uma concentração de recursos na União, isso não é só na educação, em geral, ela tende a invadir a atribuição de estados e municípios, a sobrepor-se à autonomia deles, né? Definindo via dinheiro ações que deveriam ser definidas. Por exemplo, como alfabetizar as crianças, como fazer formação continuada de professores. Estou dando alguns exemplos bem simples assim. Ela, em vez de, pelo menos, combinar com os estados e municípios e financiar e apoiar aquilo que for importante para eles, há uma tendência, e de todos os governos, viu? Isso não é de um ou de outro governo federal, de impor políticas via financiamento. Então, nós precisamos aperfeiçoar isso, aperfeiçoar o regime de colaboração na educação brasileira. Então, mas para aperfeiçoar, assim, porque a gente chama isso de governança, né? Então, assim, como que a gente organiza as atribuições e a forma de passar o bastão, né? Como que a gente faz para que a União ajude o Estado ajude o município? E na saúde a gente tem um bom exemplo que é o SUS. Na educação, falta um sistema como o SUS, né? A gente sabe que está lá tramitando na Câmara o Sistema Nacional de Educação. É por aí que a gente poderia melhorar? Olha, o Brasil escolheu o que se chama de federalismo cooperativo, né? Onde há atribuições concorrentes entre os diferentes níveis da federação e esses diferentes níveis têm que combinar como fazer, têm que acordar como fazer. A Constituição Federal de 88, olha só, mais de 30 anos,
tem um artigo que trata das atribuições concorrentes entre os 3 níveis da federação, que é o 23, que tem um parágrafo que diz: leis complementares regularão as normas de cooperação na oferta dos diferentes serviços, entre os quais a educação. É essa lei complementar que a gente precisa fazer. O que essa lei vai melhorar o funcionamento do Sistema Nacional de Educação? O que a gente precisa? Definir melhor as atribuições. Por exemplo, base comum curricular. Não tem sentido, não há diversidade nem competência técnica para 5.570 municípios, cada um deles ter o seu currículo, né? A experiência que a gente vem vivenciando no Brasil é de um currículo para cada estado, formulado, elaborado de forma coordenada entre os municípios e o estado. Bom, mas pode ser que algum município não queira participar, por exemplo, o município de São Paulo já tem o seu currículo. Então, como é que a gente inscreve isso na lei do Sistema Nacional de Educação? Né? E a experiência dos arranjos de municípios? Porque isso também é uma outra forma da gente organizar melhor, né? Isso também deve estar previsto numa lei do sistema. Em que condições um conjunto de municípios pode se articular para fazer determinadas coisas em comum, por exemplo, currículo, por exemplo, transporte escolar, porque tem muita também aluno que mora num município, estuda em outro. A questão da reforma do ensino médio vai intensificar essa necessidade, inclusive da educação superior, né? Que os municípios terminam se responsabilizando também pelo transporte dos seus cidadãos para estudar em outro município. Então, os arranjos são fundamentais. Uma outra questão que nós precisamos aprofundar é a participação da União no financiamento da educação básica. Ela precisa ser maior e mais redistributiva, a gente conversa isso depois no financiamento, né? E tem que ter espaços de cooperação, que na saúde tem, Priscila. Na saúde tem uma comissão tripartite e comissões bipartites em cada estado brasileiro, de representantes do Poder Executivo. Outra coisa são os conselhos de saúde, de educação, que tem representação da sociedade. Mas é preciso um espaço federativo de pactuação entre a União, Estados e municípios no âmbito federal e entre Estado e municípios em cada estado brasileiro. Que, inclusive, essas comissões tripartites, elas estão previstas no Plano Nacional de Educação. Não se conseguiu acordar até agora exatamente o que elas têm que fazer e qual é a composição delas. Isso a gente pode aprofundar numa lei do Sistema Nacional, nessa lei complementar de regulamentação das normas de cooperação e resolver. Eu, particularmente, sinto muito desconforto com algumas situações. Por exemplo, o governo federal decide como é que ele vai aumentar o valor da merenda escolar sozinho. No máximo faz consultas informais, não tem um espaço onde ele combine com os estados e com os municípios como é que isso vai ser feito. E a merenda é oferecida por cada gestor de rede, para as escolas estaduais e para as escolas municipais. Então tem uma série de decisões que não poderiam ser tomadas isoladamente pela União para o Brasil inteiro ou para o Estado naquilo que impacta os seus municípios. Tem uma questão que eu acho que é mais polêmica nesse tema de governança, que é o Fundamental 2. Né? O ensino Fundamental 2, ele tem essa atribuição, ele tem a responsabilidade por ele é dividida entre municípios e estados. Então, é exatamente aquela bola do deixa que eu vou, e a bola cai e ninguém vai. E o ensino fundamental 2, a gente sabe, tem uma série de questões, inclusive é o principal gargalo para o ensino médio, que tem terríveis problemas. Então, na sua opinião, assim, você acha que uma outra forma de distribuição de responsabilidades para o ensino fundamental 2 resolveria? Por exemplo, o ensino fundamental 2 ficar com o Estado ou ficar com o município e não ter essa repartição? Ou você acha que do jeito que está é a melhor forma? Boa pergunta, Priscila. Isso é complicado, porque como a Constituição deixou assim, em aberto, os diferentes estados brasileiros caminharam para formas diversas de repartição dessa responsabilidade. Eu sempre digo o seguinte, tem duas experiências extremas. O estado do Paraná, onde considerando só a rede estadual e municipais, mais de 90% das matrículas dos iniciais são das redes municipais e 90 e poucos por cento dos anos finais da rede estadual. Em compensação, no Ceará, que é o outro extremo, 90 e poucos por cento da matrícula de todo o ensino fundamental é das redes municipais, são responsabilidade das redes municipais. Então, como é que a gente vai fazer isso?
Como é que uma lei federal vai dizer que o Brasil inteiro vai virar Paraná ou que o Brasil inteiro vai virar Ceará? O que eu acho que seria importante é que dentro de cada estado essa decisão fosse tomada. Não pode ficar sobreposto do jeito que está. E, Marisa, assim, a gente já fez muita discussão sobre o Sistema Nacional de Educação lá na Câmara, no Congresso Nacional. Como que está isso, né, agora? E quais são as perspectivas futuras em relação a esse tema? Pois é. Eu comecei dizendo aqui que a Constituição do Brasil já previu essa lei, né, de regulamentação das normas de cooperação. E faz uns 2 ou 3 anos, desde a emenda constitucional de 2009, que se intensificou esse debate. Já houve apresentação de projeto de lei, já houve apresentação de relatório, de parecer de relator. Eu espero que ande, e que ande mais rápido. É que, às vezes, uma questão que é necessária e que todo mundo tem o entendimento conjunto de que é necessária, tem pouco consenso sobre como fazer, né? Por exemplo, na minha opinião, os projetos que tramitaram no Congresso até agora, fora a instância tripartite e a bipartite, as outras questões não tinham muita solução e, em compensação, faziam a inclusão na lei do sistema de medidas, de propostas que hoje só estão no Conselho Nacional, no Plano Nacional de Educação, no PNE, e que não são consensuais, como Conferência Nacional de Educação, como Fórum Nacional de Educação, como custo-aluno-qualidade. Então, precisamos avançar. Espero que nesse próximo mandato se consiga resolver no prazo talvez de 2 anos. Menos do que isso é difícil. Não, tá certo. Até porque às vezes a gente não discute tanto essa colaboração entre União, Estados e municípios, esse regime de colaboração, mas é talvez uma das políticas mais importantes para o país, né? Porque dela derivam todas as outras, né? Para a gente poder resolver financiamento, gestão, todos os nossos problemas de formação de professores, avaliação. Então, conta só um pouquinho, assim, de uma forma bem resumida, que a gente está já no finalzinho do programa, infelizmente. O que teria, assim, quais são os elementos desse Sistema Nacional de Educação? Definir com mais clareza as responsabilidades entre os entes federados, para que não haja disputas e sobreposições, por exemplo, entre estados e municípios na oferta de educação básica. E para que a União efetivamente colabore e não tenha a função de impor políticas. Para isso, precisa de espaços de deliberação federativa, tripartite nacional e bipartites em cada estado brasileiro, e precisa de mais participação da União no financiamento da educação básica brasileira de forma redistributiva, para diminuir as desigualdades existentes neste imenso país. E dentro disso, os parâmetros de qualidade que a União precisa estabelecer de uma forma mais enfática, né? Exatamente, para que as políticas de financiamento e de apoio, de assistência técnica da União correspondam a padrões mínimos pactuados entre estados, municípios e União. E isso funciona na saúde? Você acha que isso também poderia funcionar na educação se a gente tivesse essa regulamentação? Sim, é diferente a saúde e a educação, né? Porque a saúde tem uma repartição de oferta do serviço da saúde por complexidade e financiamento fundo a fundo. É diferente, é outro tipo de serviço, mas a gente precisa se espelhar na saúde, naquilo que funciona lá, para melhorar o regime de colaboração na educação. Marisa, quero te agradecer por esse bate-papo, a gente sempre aprende muito com você. Eu que agradeço. E todos os episódios dessa série do Entrevista estão no Futura Play, que são muito importantes para a gente conseguir debater as soluções para melhorar a qualidade do ensino. Muito obrigada.